Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Joel Valim, Aqui se fala de política. Hoje nós vamos falar sobre 80 horas de trabalho semanais, 60 que seja. Tá bom pra você trabalhar 80 horas? Você vai curtir trabalhar 80 horas? É isso aí que esses caras querem, bicho. Pessoal aí da Confederação Nacional da Indústria, a galera da Fiesp, aí essa turma toda, os grandes industriais, né, o empresariado, o alto empresariado. O que esses caras querem é que você trabalhe cada vez mais e viva cada vez menos. E é claro, pelo mesmo preço, obviamente, né, quanto menos você for pago, mais competitivo será o Brasil. Então, assim, toma muito cuidado com o discurso que você compra, com aquilo que você anda defendendo por aí, que de repente não é o seu discurso que você está fazendo. De repente você está fazendo o discurso do patrão. E aí eu te pergunto, você é patrão ou você é funcionário? Você é o capitalista ou você é o proletariado? Você é o cara que é dono dos meios de produção, das coisas que são utilizadas para poder criar os produtos, para poder prestar os serviços, ou você é o cara que vende a sua mão de obra para trabalhar? Então, muito cuidado, porque às vezes você está aí, está xingando, você está fazendo justamente aquilo que o seu patrão quer que você faça. E não estou dizendo aqui que todos os patrões são ruins, que todo mundo é capitalista, não. Estou falando aqui que existe uma nata, né, que é 1% da população, e esse 1% ganha bilhões, né? E aí tem os outros 99% que dividem entre si, alguns são empresários, outros não, o resto da riqueza que é gerada no país. Então, essa coisa das 60 horas ali, que era 80, que o cara da Confederação Nacional da Indústria falou, que tem que flexibilizar as leis trabalhistas aqui no Brasil, e na França eles já aceitaram trabalhar 80 horas semanais para recuperar a competitividade. Depois foi desmentido, diz que não é 80 horas, que é 60 horas, mas que seja. Que ele tenha se enganado, tranquilo. Não é 80 horas, é 60, né? É só 60 horas, né? A questão toda é que essa pessoa que falou isso, que eu não me lembro o nome dela agora aqui, essa pessoa, ela que tem um cargo alto lá dentro da Confederação Nacional da Indústria, ela, assim como todos os outros que fazem parte dessa confederação, os grandes cargos dentro da indústria, os grandes empresários da indústria, e aí se inclui os grandes bilionários do planeta, não só do Brasil, né? Para eles, quanto mais você trabalhar, melhor, e eles não tem problema se você tiver que trabalhar 80 horas. O grande recado que fica para eles é o seguinte: o cara, ele falou 80 horas, ele nem se questionou se ele estava falando uma coisa que era coerente, que tinha noção, que tinha base, que tinha sustentação aquilo que ele estava falando. Para ele é coerente você trabalhar 80 horas. Não interessa se você vai trabalhar 5 dias de 15 horas, ou se você vai trabalhar 5 dias de 13 horas e mais 10 horas no sábado. Não interessa, dá para trabalhar 80 horas. É óbvio, você não precisa viver, você não precisa se divertir, você não precisa ter lazer, você não precisa dar atenção para o seu filho, você não precisa dar atenção para sua família, você não precisa conviver em comunidade, decidir as coisas da sua comunidade, ter participação inclusive política dentro da sua comunidade. Você não precisa de nada disso. Você tem que fazer o quê? Você tem que trabalhar, meu amigo. Trabalhar. A sua vida é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Esse é que é o ponto. Essa galera aí, capitalista, os caras querem que você trabalhe. E só isso. E quanto menos eles puderem pagar para você, melhor. Entende? Então, não vem me dizer que não existe uma luta de classes. Existe uma luta de classes. Não é bem uma luta de classes. Não é que os caras façam isso porque eles querem foder com a sua vida. Não, eles não fazem isso porque eles querem foder, porque eles têm raiva de pobre. Não, porque eles têm raiva do proletariado, do pessoal que trabalha. Não, eles têm que garantir a sobrevivência deles no mercado altamente competitivo enquanto empresas. O que acontece é que, para que a empresa possa ser competitiva num ambiente global de competição extremamente acirrada, o preço da mão de obra tem que cair lá embaixo e aumentar a eficiência. Então, uma das coisas é diminuir o valor da mão de obra. Diminuir o valor da mão de obra através do quê? Da redução do custo, com encargos trabalhistas, né, do valor da mão de obra, porque, por exemplo, você pega uma coisa que é produzida lá na China, o cara trabalha lá 13, 14, 15 horas por dia e ganha metade, menos da metade do que você ganha, 1/3 do que você ganha, ok? E não tem direitos. Então, é esse o ponto. É a competitividade da indústria. E para a indústria ser competitiva, o que eles dizem? Nós temos que flexibilizar as leis trabalhistas.
Mas aí eu digo para você, meu amigo, você que não é capitalista, você que não é empresário, flexibilizar as leis trabalhistas significa fazer você trabalhar mais, trabalhar, sei lá, 60 horas por semana, 80 horas por semana, não interessa. É o tanto que for para a indústria ser competitiva. Isso significa regular por baixo. Ou seja, aqui todos os direitos que tem que foram conquistados, isso se perde. Por quê? Porque você tem que ganhar o mesmo que um trabalhador lá de Bangladesh ganha. Então toma cuidado, meu amigo. Toma cuidado quando você pega e joga pedra nesse governo, joga pedra na Dilma, quando você fala mal do governo, dos trabalhadores, porque muitas coisas que a gente tem de bom hoje no Brasil foi esse governo dos trabalhadores que trouxe. Houveram erros, houveram muitos erros. Tem gente que rouba ali, tem gente que rouba ali, tem gente que rouba em tudo quanto é lugar. E não vai ser diferente com esses caras que estão chegando aí agora. Agora, uma coisa que tem que ficar muito claro para você é que esses caras que entraram aí agora, esses caras não estão aí para defender os seus interesses de trabalhador. Eles estão aí para defender os interesses do latifundiário, eles estão ali para defender os interesses do industrial, eles estão ali para defender os interesses dos grandes investidores, que ganham somente na base do rentismo. Eles não estão ali para defender o interesse do pobre, o interesse da classe trabalhadora. Então pensa bem em quem você defende, pensa bem de que lado que você está nessa luta de classes, que eles falam que não existe, mas você vê, na prática ela existe, tá aí, é a opressão em cima do trabalhador, você vai ter que trabalhar e ganhar cada vez menos e perder direitos, porque nós, indústrias, nós precisamos nos manter competitivos para manter o seu emprego, né? Para manter o seu emprego, porque senão nem esse emprego, que é um emprego miserável, você vai conseguir. Ou seja, esse sistema capitalista, ele gera isso, né? Ele gera esse tipo de emprego, esse tipo de condição para a classe trabalhadora, que isso só vai poder ser superado com a organização dos trabalhadores em vários países, de maneira conjunta, para que se possa fazer um enfrentamento contra a classe empresarial, no sentido de equilibrar essas coisas todas. Então, tem que tomar cuidado com o que você defende, tenha certeza que esse governo que está aí não é um governo que veio para defender os seus interesses, ele está aí para ir contra a classe trabalhadora, para impor um modelo de exploração da categoria trabalhadora, e você, como trabalhador, acredito que você deveria não defender as bandeiras que são as bandeiras daqueles que ganham dinheiro através da exploração da sua mão de obra. Exploração que é necessária para que eles continuem competitivos, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo Aqui se Fala de Política.